Então, beleza, damos início aqui ao nosso BPO Responde, ou seja, lá que nome isso vai dar mais para frente. Mas a ideia aqui é bem simples, a gente vai estar gravando um bate-papo rápido, coisa de alguns minutos aqui entre eu e o Breno, para estar respondendo algumas perguntas. E todo esse movimento começou da seguinte forma: nós fazemos parte aqui do Café com BPO. Café com BPO é uma empresa de BPO financeiro. A gente traz auditoria aí de processos financeiros, algumas automações, algumas melhorias, tanto quanto o cliente final, as empresas que precisam de BPO financeiro podem nos procurar tranquilamente, quanto outros BPOs também para conversar, para uma mentoria, algo do tipo. E dentro dessa dinâmica nós temos um grupo ali bastante comunicativo, bastante participativo, temos mais de 1.000 pessoas, e uma pergunta apareceu. A pergunta é assim, não vou revelar quem foi a pessoa, mas ela colocou da seguinte forma: olá pessoal, boa noite. Para a implantação de um banco digital entre um cliente de pet shop, vocês recomendam C6, Nubank ou Inter? É claro que a gente não vai responder essa pergunta propriamente dita, específica dessa pessoa, mas ela trouxe um ponto bastante importante, que é a relação dos bancos e o BPO financeiro. E dentro de várias discussões que a gente já teve de longas temporadas aqui durante esse mais de um ano de conversas, conseguimos ali ter uma ideia de qual que é a visão, qual que seria o tipo de pergunta necessária, qual que é a dinâmica. E aqui eu já solto a bola para o Breno, para ele poder estar falando. Breno, a pergunta foi boa, ou de que forma poderia ter sido essa pergunta, como que a gente poderia solucionar não só esse problema, mas um problema para vários outros BPOs que perguntam, entre um banco e outro. O que você poderia me dizer? Eu acho que quando a pergunta ela é fechada, no sentido que ela quer saber um comparativo entre alguns bancos, que poderiam ser sistemas e outras coisas, muitas pessoas já podem ter usado, eu já nem lembro quais são os 3 bancos que ela pergunta, mas suponha que eu já tenha utilizado um dos bancos. Talvez eu fale, eu sei responder de um e não sei responder dos outros 2. Então, acho que talvez eu nem dê a minha resposta. Eu acho que é muito difícil alguém já ter usado os 3 bancos ou usar os 3 atualmente, porque a experiência que eu posso ter tido há 1, 2 ou 3 anos atrás utilizando um deles pode ser muito diferente de uma pessoa utilizando um deles hoje. Então, eu acho que a pergunta poderia ser feita da seguinte forma: pessoal, alguém usa o banco XPTO? Se alguém usar o banco XPTO, me fale prós e contras do banco XPTO. Tá? Então, é você tentar distinguir aquelas pessoas que usaram um banco no passado daquelas pessoas que usam atualmente e perguntar quais são os prós e contras que aquela pessoa considera, ou seja, o que ela gosta e o que ela não gosta de utilizar aquele banco para o BPO financeiro. Por quê? Talvez eu já tenha utilizado um banco, ou utilize um banco atualmente, você, Guto, utilize outro e uma outra pessoa utilize outro. Eu acho que eu me sentiria menos inibido de responder, porque se eu não consigo fazer um comparativo entre os 3, mas eu consigo dar a minha percepção atual de um deles. Então, você consegue capturar respostas de mais de uma pessoa, então você ganha pluralidade nas respostas, e você consegue fazer ao mesmo tempo com que as pessoas respondam sem elas precisarem comparar para vocês. Elas simplesmente vão falar o que ela gosta do que ela não gosta. Então, pensando nisso também, eu queria discorrer um pouquinho sobre algumas funcionalidades que eu acho que facilitam a vida de um BPO financeiro em termos de escolher o banco, porque são muitas opções. Assim, são muitas opções. Parece que não, mas hoje você tem os 5 maiores bancos, né? Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco, que são bancos tradicionais, e você tem os bancos digitais. Claro que, em algum momento, dependendo da maturidade da empresa, da experiência do profissional, ele pode já ter trabalhado com pelo menos esses 5 bancos e também os bancos digitais. Só que aquela coisa, às vezes, o que
tinha de funcionalidade um dos bancos há 3 anos atrás, hoje já seja completamente diferente. Então, por mais que aquela pessoa tenha tido contato e tenha ela de fato utilizado, não pensando que a empresa utilizou, porque pode acontecer. Uma empresa que tem 10, 20, 50 clientes, talvez cada um desses clientes esteja operando por um banco distinto. Mas vai ser muito difícil você atuar com todos esses bancos ao mesmo tempo. Porque para você já ter ali 20, 30, 40 clientes, você já tem que ter outras pessoas te auxiliando hoje. Então, eu acho que se a gente tentar distinguir funcionalidades que, não digo que são essenciais, aí a pessoa tem que escolher, mas que eu acho que ajudam muito a empresa, uma empresa de BPO, talvez isso facilite até a própria pessoa, porque é como se ela tivesse um roteiro que ela vai chegar para os bancos e ela mesma vai perguntar, ou se ela for perguntar para outras pessoas, pessoal que usa o C6, ou pessoal que usa o Nubank, ou pessoal que usa o Inter. Como vocês conseguem me responder essas perguntas atualmente? E aí ela já tem pelo menos um roteiro para depois ela entender qual ela acha que se adapta melhor à forma que ela quer trabalhar. E outra, você colocou um ponto muito importante que é a maturidade, né? Visão. Hoje, mais cedo, pessoal, a gente estava tentando ensaiar esse bate-papo aqui para ser o mais natural possível. E o Breno me fez uma pergunta, tá? Qual banco para você seria o melhor? E eu cheguei numa linha de raciocínio que ela é bem simples, depende do cenário. Ele falou aqui, ó, maturidade e o cenário que você está vivendo. Se é uma pessoa que está começando agora, não tem experiência, ou já não passou por alguns bancos, e é claro, aqui a gente coloca uma coisa muito prática, tá? Por exemplo, o Banco do Brasil ele é muito bom para mim, para você que é pessoa física ou jurídica, mas para um terceiro operar, é um dos piores bancos. E existe uma brincadeira entre o nosso grupo que eu cobro ali 1.200 a mais só para operar nesse bendito Banco do Brasil. E quem está ouvindo agora que já mexeu no Banco do Brasil com certeza está rindo. Que essa é a reação que a gente tem quando a gente fala sobre isso. E assim, se me perguntasse há um ano atrás qual que seria o melhor banco, o cenário que eu estava vivendo há um ano atrás, eu poderia pensar, tipo, numa cooperativa, não necessariamente no banco. Por quê? Porque eu estava passando num processo de contratar pessoas e de ter pessoas na minha equipe para trabalhar junto comigo na operação. Eu estava deixando de meio que trabalhar muito só e eu queria mais pessoas. Como que eu faço isso com um banco? E entra com as perguntas que o Breno vai levantar. Quais perguntas eu deveria fazer para tocar o meu negócio? Então era um cenário totalmente diferente. Eu ia optar por um banco que eu pudesse trabalhar de forma remota, por exemplo. Acabei de contratar uma pessoa, não deu certo, que tive que descontratar. Cliente, olha, desculpa, eu vou precisar de outro acesso secundário porque o meu operador não deu certo. Não funciona assim. Então, meio que naquele momento, o banco principal para mim ele tinha que ter dois fatores: facilitar a minha operação, facilitar a vida do cliente, porque não vai adiantar nada eu oferecer um banco para o cliente que ele não vai ter uma facilidade ali na aprovação de pagamento. E hoje, Guto, qual que seria o melhor banco para você hoje? Aí a conversa muda. Hoje já seria um banco que me desse maior liberdade de automação e de liberdade de função para o meu cliente, para que ele possa facilitar, uma vez que eu estou vendendo facilidades para a vida financeira dele. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E de uma maneira muito mais sistemática, organizada, por exemplo, Breno, se você fosse levantar aí os pontos que você deveria perguntar para ter o banco para essa operação, quais seriam, qual que seria esse desenrolar, quais seriam os principais pontos hoje para você, na sua visão e na visão de outros muitos que a gente escuta aqui dentro do café, que a gente deveria abordar aqui para que eles possam ter essa consciência. Agora, lembrando, tá? Aqui são perguntas levando em consideração vários pontos. Você que está começando, pega qualquer um, aceita, modela, porque o seu início é algo piloto, faz parte do processo. Não se baseie muito pelos outros, tenta caminhar e tenta aprender. Isso vai fazer uma grande diferença. Claro, deixa a brecha aberta para que você possa mudar com o cliente em qualquer momento que vier a ser oportuno numa melhora de operação entre eles, né? Bom, vamos lá, Guto. Acho que a maioria das pessoas que já nos conhecem
sabem do nosso foco é automatizar o trabalho. Então, o primeiro ponto é considerar a API do banco, ver se esse banco já possui uma API aberta hoje, e ver quais são as funcionalidades que a API oferece. Porém, dado que a maioria dos BPOs hoje trabalham de forma ainda manual, ou pelo menos semi-manual, eu acho que vale a pena dividir a análise do banco em 3 grandes fatores, tá? Então, o fator recebimento é um deles, o fator pagamento é o segundo, e o fator investimento é o terceiro. Fator recebimento. Toda empresa hoje ela recebe dinheiro de algumas formas, né? Quais são as principais? Boleto. Então, esse banco permite que eu emita boletos? Se ele permitir, já é um bom sinal. Ele permite que eu emita PIX cobrança, porque todos os bancos aceitam transferência. Se você passa os dados bancários para o cliente, ele vai lá e transfere os dados para aquela conta. Porém, eu acredito que o PIX cobrança, pelo fato de um PIX cobrança, e quando eu falo PIX cobrança, gente, eu estou falando de ter um QR Code e uma chave copia e cola dinâmicos, ou seja, que eles não se repetem, ok? Então, se aquele banco emite um PIX QR Code com a chave copia e cola únicos, ou seja, não é aquele QR Code que é igual para todo mundo, eu acho que também é outro ponto positivo. Aí a gente entra no link de pagamento. Putz, eu consigo emitir links de pagamento por dentro desse banco, também é um outro fator positivo. Qual que é o quarto que eu considero que eu não tenho certeza se algum banco oferece isso hoje, mas eu também acho um diferencial. Você conseguir fazer com que o cliente use uma maquininha do próprio banco e você consiga visualizar todas as transações que aconteceram na maquininha também pelo próprio banco. Então, esse é um caso que você não precisa ter a emissão, igual a quando a gente está falando de boleto, PIX, cobrança e link de pagamento. Esse você não tem a emissão. Então, esse aqui você, tendo uma boa visualização de todas as transações que foram feitas na maquininha, também é um cenário super positivo, né? Eu acho que é um ponto super positivo para aquele banco. E você consegue, de forma geral, fechar todas as opções que uma empresa recebe hoje em um único só lugar. Então, dinheiro não tem jeito. Não tem banco que faça diferença, porque o dinheiro não vai entrar ali pelo banco. Alguém tem que depositar aquele dinheiro. Então, tanto faz o banco nesse sentido. Cheque. Cheque também está sendo cada vez menos utilizado. Então, eu também nem consideraria um fator tão importante entender como gerenciar os cheques de um banco. Agora, esses outros 4 que eu mencionei, que é o boleto, PIX cobrança, link de pagamento e maquininha de cartão, se você conseguir um banco que você consiga gerenciar toda a parte de recebimento por dentro do próprio banco, excelente. Já é um banco ali que eu consideraria na minha lista. Claro, aqui a gente está falando de cenário ideal. Aí você vai entender se as opções do mercado te oferecem esse cenário ideal e você, com o tempo, com a tua experiência, você vai moldando o que você considera ideal. Porque isso somos nós falando com a nossa perspectiva, com a nossa experiência. Você, com certeza, ao longo do tempo, vai ter a tua. Então, você mesmo vai começar a pensar, não, no meu cenário ideal, um banco tem que ter essa e essa funcionalidade. Então, eu acho que do recebimento, ficou claro, Guto, para você o que eu falei, senão eu posso, senão já vou. Se não ficou, eu explico de novo, senão a gente vai para o pagamento. Não, ficou claro, e nessa questão de recebimento, entra até a possibilidade de que alguns bancos têm protesto já dentro dele, né? Itaú, Banco do Brasil. Perfeito. Já e você pode conseguir, protestar. talvez, até distinguir entre negativação e protesto. Poder fazer um, poder fazer o outro, poder fazer ambos. E quem sabe, por que não, também ter uma regra de cobrança já dentro dele. Então, nós somos adeptos da automatização e muitas vezes para automatizar, quando nós não temos
não encontramos todas essas funcionalidades em um único sistema, a gente acaba integrando eles. Claro, o integrar sempre envolve um conhecimento técnico maior. Então, no cenário ideal se eu conseguir encontrar todas as funcionalidades que eu quero dentro do mesmo sistema, é melhor ainda, porque você não tem que gerenciar a complexidade de integrações. Então, é uma coisa a menos para gerenciar. E você, acho que foi excelente a tua colocação de ter a questão da negativação, do protesto, e por que não também uma régua de cobrança, onde já envia para o cliente, principalmente se ela for flexível, de deixar você escolher quando você quer cobrar o cliente. Eu quero cobrar 2 dias antes do vencimento, no vencimento eu quero um lembrete, e depois eu quero a cada 2 dias por mais tanto tempo, caso aquele cliente não pague. Excepcional se desse para fazer tudo isso dentro de um banco, sem dúvida alguma. Aí muitas pessoas que estão assistindo, que já fazem BPO, vão falar assim, mas Breno, o Conta Azul já tem uma conta ali dentro, o OMI já tem uma conta ali dentro. Aí o pessoal tem que só prestar atenção no seguinte, são meios de pagamento, meio que um banco, tem muita facilidade? Tem. Mas quais seriam as complexidades? Eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar, por exemplo, a conta digital do Conta Azul. O cliente, a primeira vez que eu peguei a conta, eu achei engraçado. Eu fui na rua, usei com minha própria empresa de BPO e fui tentar comprar alguma coisa no Pix. Eu demorei mais tempo cadastrando uma categoria e o cliente no aplicativo para fazer aquele Pix do que a promessa do Pix de ser rápido e prático. Pô, eu tava na rua com o filho do lado, sacola na mão, querendo me resolver, e eu, para poder pagar com Pix, com aquela conta PJ do Conta Azul, eu tive toda uma trabalheira ali de cadastro. Não foi legal a primeira experiência. Só que na aprovação eu já achei ela interessante, porque eu programei alguns pagamentos e ela já saiu categorizada. Então, assim, na questão de recebimento, é interessante usar o Conta Azul, por exemplo, porque ele já tem uma certa programação de cobrança, ele já pode cobrar pelo WhatsApp, por e-mail. É interessante. E, se eu não me engano, eles utilizam a Yugo por trás ou algo assim do tipo. Mas são vários outros pontos que a gente vai colocar. Acho melhor escutar de você, Breno. Recebimento, né? Agora a gente vai para pagamento e investimento, que é mais Isso. interessante escutar todo o resto para a gente debater outras situações. Não esquecendo que, além de banco, nós temos fintechs, temos cooperativas, temos plataformas de recebimento, plataformas de pagamento. Então, recebimento poderia até não ser um banco, né? Poderia ser uma Não plataforma de necessariamente recebimento. precisa ser um banco, assim. Você tem que entender, do meu ponto de vista, as funcionalidades que você quer. Então, o que a gente está tentando passar aqui é um roteiro do que a gente gostaria que tivesse em um só lugar. Aí você tem que ver, tem alguma ferramenta, tem alguma tecnologia, tem algum banco, tem alguma fintech, como você quiser chamar, que faça isso? Se não tiver, você tem que entender, ok, talvez no recebimento eu tenha que usar 2, talvez tenha que usar 3, 4, fica a teu critério. Mas sabe que quanto mais tecnologias você tiver, mais gestão você tem que fazer para garantir que está tudo sendo feito corretamente. E aí fica mais difícil também treinamento. Isso acontece aqui, aquele outro é ali e o outro é ali. Se você tem tudo em um só lugar, acaba sendo muito mais fácil, tanto a construção quanto a manutenção. E aí eu falo, não é nem construção e manutenção em termos de tecnologia. Eu falo mais de fazer a gestão da operação. Porque aí você tem que treinar pessoas para usar aquela tecnologia. Que seja um banco, alguém que nunca utilizou aquele banco, precisa de um mínimo de um treinamento para saber como emitir um boleto, como emitir um Pix, como usa o link de pagamento e afins. Agora, indo para o pagamento, o que eu acho? Hoje em dia, a gente tem que pensar, principalmente não, né? Mas um dos pontos é considerar aquilo que uma empresa de BPO tem e aquilo que o nosso cliente tem. Porque é um dos pontos cruciais para o cliente, e eu sei que você concorda comigo nisso, Guto, é a questão da praticidade para ele aprovar os pagamentos. Tá? Então, isso é crucial, principalmente, e aí quando a gente fala de praticidade, eu acho que são três coisas que precisam
aparecer na tela para facilitar, então minimamente aparecer a razão social ou o nome completo, talvez do CPF ou CNPJ daquela empresa na qual você está pagando. E, claro, o valor daquilo, né? E, além do valor, eu acho muito interessante se a pessoa que for aprovar ou reprovar o pagamento saiba quem incluiu. Porque se ela tiver alguma dúvida, ela já pode mandar uma pergunta direcionada para aquela pessoa. Então, acho que facilita. E aí a gente está pensando no caso de empresas que podem ter mais de um operador trabalhando. Ou quando alguém está de férias, o outro cobre. Ou alguém ficou doente, alguém não pôde vir. Ou por algum motivo, naquele dia, a pessoa estava ausente. Então, quando o aprovador consegue visualizar quem incluiu aquele pagamento, né, que horas foi incluído e quem incluiu, facilita bastante também, do meu ponto de vista. Então, é para quem eu estou pagando, e aí normalmente a gente vai estar falando de nome completo, razão social, com o CPF ou CNPJ também aparecendo, o valor e quem incluiu aquela operação e quando aquela operação foi incluída. Quando eu falo operação, aqui eu estou falando de o agendamento para que o pagamento seja realizado. Isso eu acho muito importante, pensando no lado do nosso cliente, para ele conseguir ter essa visualização. E aí a outra é conseguir pagar tudo de uma vez. Ao invés de ele ter que ficar entrando lançamento a lançamento para aprovar, claro que ele consiga, tenho 10 lançamentos hoje para aprovar. Quero aprovar os 10? Ok. Marco que eu quero os 10 e clico no outro botão aprovando os 10. Não quero os 10. Marco 8 que eu quero, coloco, os outros 2 eu vou lá, seleciono, também conseguindo selecionar e reprovo. Acho que essa praticidade é fundamental para que o proprietário, né, o nosso cliente, ele fale, putz, legal, eu estou indo para um banco, talvez eu não conheça, ele é um banco digital, não tenho a experiência de trabalhar com ele, mas se for prático, se ele tiver uma boa experiência a utilizar o banco, eu acho que isso facilita muito também no poder de venda, caso você queira adotar um banco digital, como é o nosso caso, para fazer as operações. Então, esse é o primeiro ponto, Guto. Não sei se você tem algo para acrescentar nesse sentido. Na verdade, tem um ponto que talvez a gente não colocou, que é a questão do DDA, que é muito importante por causa dessa questão de pagamento e essa facilidade. Por exemplo, quando a gente fala de DDA no grupo, o Breno e eu somos pessoas que defendemos o DDA. Só que ninguém está falando aqui de pagar no escuro. E todo mundo, uma grande maioria no grupo, torce o nariz quando a gente fala de DDA. Eu não gosto, eu não utilizo, é perigoso. A gente entende, mas a gente está querendo trazer aqui uma visão de praticidade. É claro que o DDA ele é muito útil, não significa que você tem que aprovar tudo. Claro, tem muitos golpes aí por DDA. Mas quando você comprova os dados do lançamento do RP e do DDA, fica muito mais prático. Quando você faz a validação ali por aquele CNPJ, por aquele pagamento, se bater, se demete ali em várias outras informações, fica muito mais prático para você tocar o negócio. É claro que ninguém vai fazer no escuro. O que eu percebo muitas das vezes é que o pessoal do grupo, eu não sei se é a sua percepção, já deve ter sofrido com o DDA, e quem paga a conta no final das contas somos nós, né? Se eu vou programar um DDA, isso já aconteceu com muito cliente, tá? Eu estava cuidando, Breno, de um cliente, e esse cliente, ele pagava o DDA, achava bom, e caiu nos 3 golpes seguidos. Um dos sócios, porque assim, eram 2 pessoas de idades distintas, um dos sócios falava, poxa, não paga mais por DDA, pode ser golpe, tem que tomar cuidado, e eu estava sendo pago para organizar. Só que a pessoa que aprovava esses DDAs queria tudo muito rápido. Ia lá e aprovava sem passar pela meu crivo antes. Então, quando a gente fala de DDA, tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Você tem que fazer uma conferência, você tem que ter um fluxo de processo, você tem que ter uma ideia de como você vai programar isso, se você vai utilizar API ou não, qual a forma que você vai confrontar. Mas para pagamento, ter DDA, para nós hoje do café, é extremamente necessário dentro de um banco. Sim, sem dúvida. Esse era um ponto que eu ia entrar também. Acho que você falou tudo. O DDA não significa que nós iremos pagar no escuro, né? A gente tem que validar, de alguma forma, que aquilo pode ser pago e só incluir para que o administrador pague se a gente tiver um ok de alguma forma. Como você define esse ok, aí fica a teu critério.
Claro, pode ser recebendo do cliente o boleto por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser usando outras formas de receber isso. Mas nós gostamos bastante do DDA pela praticidade dele. Então, dito isso, o que normalmente acontece é um jeito de você tentar te auxiliar é simplesmente ver se existe a funcionalidade de exportar os boletos do DDA. Quando eu digo exportar, eu não estou falando boleto a boleto para você ter o boleto igual quando a gente emite um boleto para o cliente pagar. Eu estou falando de você conseguir visualizar numa tabela do Excel. Então, exportar um arquivo tipo CSV, TXT, XLS, enfim, que você consiga colocar numa planilha, de um lado, os boletos do DDA, e do outro lado, você consegue colocar todo contas a pagar que já está dentro do sistema. E aí você cruza essas informações de alguma forma, tá? Você cruza essas informações para você ver, olha, isso aqui eu posso pagar, isso aqui eu não posso pagar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, um jeito que eu operei desde o começo era o seguinte, o próprio cliente já lançava dentro do ERP, então ele dava a entrada de algumas coisas no ERP, comprava muito produto, então ele dá a entrada da nota fiscal quando os produtos chegam na empresa dele. Eu olhava todo aquele contas a pagar, confrontava com o DDA, que a gente exportava. Então, nem todo banco permite que esse DDA seja exportável nesse formato que eu mencionei. Então, o Itaú, por exemplo, ele não permite que você exporte uma tela onde você consiga ver tudo que você tem no DDA em termos de razão social, CNPJ, o nome completo, CPF e valor. O Itaú não permite. Já o Bradesco, você consegue exportar em PDF e fazer uma transformação utilizando o Power Query do Excel, por exemplo, assim como o Santander, se eu não me engano, ele permite que você exporte em XLS. Então, facilita na hora de você pegar dados de algum lugar para comparar com os boletos que estão no DDA, para você entender o que é aquilo que eu posso já agendar para ser pago e aquilo que eu não posso. Porque você terão momentos em que você vai ver um lançamento que alguém falou que você precisava pagar no boleto e você não vai estar vendo aquilo dentro do DDA. Você vai levantar a mão e vai passar para o teu cliente. Olha, você me falou que eu tinha que pagar isso no boleto, eu ainda não estou vendo o boleto em lugar algum ali dentro do DDA. E você também tem o oposto, que normalmente são os golpes, talvez, mas nem sempre. Às vezes é o boleto que já foi emitido, mas a empresa não te avisou que você tem que pagar aquilo. Então, é outro momento de atenção que você levanta a mão, se comunica da forma que vocês bem entenderem com o cliente, e aquele cliente te dá uma devolutiva. Não, tá certo, pode pagar ou não, é golpe, não paga. Então, assim você consegue fazer a gestão utilizando o DDA sem precisar ficar dependendo de boleto ou de coisas do tipo. Você ali já tem todo o fluxo, você simplesmente, quando você não tem o cruzamento entre o que está no DDA e o contas a pagar, você levanta a mão, passa a bola para o teu cliente e ele vai te dar uma devolutiva falando se você deve ou não pagar aquilo. Eu acho que isso já ajuda bastante na gestão do contas a pagar. Aí, o que a gente vai? Fazer PIX, pagar PIX. Seja QR Code, seja usando a chave ou fazendo uma transferência. Eu acho que não tem muita distinção entre os bancos hoje, todos permitem que você pague com o copia e cola, lendo o QR Code ou simplesmente com a chave, né? O CPF, CNPJ, e-mail, celular ou uma chave aleatória. Um outro ponto que eu também considero que uma funcionalidade que eu consideraria ótima seria você conseguir de uma maneira fácil, apesar de ser algo que muitas vezes as empresas acabam colocando no débito automático, é a questão dos cartões. Então, se a empresa faz compras no cartão de crédito, é você conseguir, de alguma forma, exportar também os dados do cartão para conseguir subir isso dentro do sistema, ou caso o teu cliente te fale o que ele está gastando, você conseguir confrontar isso. E aí funcionaria muito semelhante ao DDA, que
como você precisa fazer esses lançamentos dentro do sistema, seria ou você fazendo, ou alguém do lado do cliente fazendo, e você confronta, do mesmo jeito que você confronta contas a pagar de alguma forma com o DDA, você consegue fazer a mesma coisa com transações do cartão, que você sabe que você vai ter que pagar na próxima fatura, e lançamentos do contas a pagar. Então, se você vê alguma coisa aqui que você não vê aqui, e aí vai depender de como você gerencia o processo com o teu cliente, mas você talvez pegue tudo que esteja aqui e você vai falando para ele que ele precisa categorizar aquilo de alguma forma para você. Ou você já deixa criado também, o fornecedor XPTO, ele é sempre essa categoria. E aí você deixa uma planilha para o teu cliente entrar lá e ele vai ter que simplesmente ou dar um ok naquela categoria que você pré-estabeleceu, ou ele vai mudar aquela categoria. Então, é um outro jeito que você tem para, olha, eu vou colocando sempre essa planilha para você, você tem que me preencher, quando você finalizar, preencher não, você tem que validar o que eu estou preenchendo ali, né, que a categoria pelo menos esteja correta, a partir daí você validando, eu subo todo aquele contas a pagar dentro do ERP, no momento de pagamento da fatura, você já tem tudo devidamente categorizado. Então, uma outra funcionalidade muito boa é você conseguir exportar. Por quê? Porque você não tem que se dar o trabalho de ficar digitando aquilo tudo de novo. Você já reaproveita muita coisa da exportação. E aí, claro, não tem a categoria na exportação da fatura do cartão? Não tem. Mas você consegue já deixar pré-estabelecido que tais fornecedores são aquela categoria. E aí você consegue, com um conhecimento básico, intermediário de Excel, de Google Sheets, você já consegue fazer com que, quando tiver aqueles dados na planilha, ele já leia se aquele fornecedor já tem uma categoria pré-estabelecida, já deixe preenchido, e aí basta o teu cliente entrar lá, validar aquelas categorias, porque, como eu disse, o resto, você tem tudo, você já tem a data de vencimento, que é a data da fatura, você tem o valor. Então, no máximo, é a categoria, e dependendo do nível da empresa, você vai ter que fazer o teu cliente também separar por centro de custo ou departamento. É um outro ponto que talvez ele tenha que preencher os dois, você já deixa preenchido para ele no esquema da categoria, aí, de novo, tem que entender caso a caso para definir como vai trabalhar. Mas eu acho uma funcionalidade super importante de ser considerada também. Se a fatura do cartão é exportável de um jeito que você consiga utilizar uma planilha e deixar essa planilha à disposição do teu cliente, simplesmente preencher algumas coisas ou alterar algumas coisas caso ele sinta necessidade. Aí uma grande dor de cabeça, né? Cartão de crédito da empresa, pegar as informações, pagamentos, exportar, integrar com RPs. RPs grandes aí não tem essa facilidade, acaba se tornando bastante triste. Agora eu fiquei curioso na questão de investimento. Por que você colocou como terceiro ponto a pesquisar investimento num banco para quem faz BPO financeiro? A gente falou de pagamento e de recebimento. Sim. De pagamento, só para concluir, Guto, a última coisa que eu queria pontuar é a de poder pagar sem impostos que ainda não possuem, né, você não consegue pagar pelo código de barras e nem pelo QR Code. Então, claro, é uma funcionalidade que se o banco não tiver, fica difícil você conseguir efetuar o pagamento daquilo. Então, sempre leva em consideração que ainda tem casos de impostos que você não tem nem o QR Code, nem o boleto, e dependendo do banco que você escolher, você não consiga fazer esses pagamentos. Eu acho que são os três cenários, assim, né? Impostos, aí outro a gente vai colocar em transferências, que é Pix, TED, TEF, e o outro são a questão dos cartões, que apesar de você conseguir colocar no débito automático, você precisa ter todos os lançamentos da fatura dentro do teu ERP devidamente categorizados, tá? Aí um grande vilão, né? Os impostos, porque é muita coisa que a gente teria que falar aqui de bancos, tá? Características e tudo. A gente está colocando só uma pincelada. Então você que está assistindo agora, se quiser fazer um comentário, perguntar algo que a gente não colocou, ou até mesmo participar de um próximo bate-papo, só você fazer uma pergunta ou outra, coloca aqui nos comentários, comenta com a gente para que a gente possa estar te procurando e fazendo esse tipo de interação
e está trazendo o seu questionamento aqui para um próximo vídeo. Com certeza a gente vai estar respondendo. Partiu para os investimentos? Bora para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Investimentos, ou quem preferir chamar de aplicação, por que eu acho também interessante ter algumas funcionalidades? Porque hoje, se nós pararmos para pensar a nível de DRE, e de novo, gente, como eu falo DRE, eu não estou falando de DRE contábil, tá? Eu estou sempre falando de gerencial. Só que o DRE, para mim, mesmo sendo gerencial, eu considero que ele tem que ser analisado por competência e não por caixa. É por isso que existe o fluxo de caixa, porque você vai analisar por caixa, aí você pode escolher a forma de visualização. Eu quero visualizar por categoria, eu quero visualizar por entrada e saída, aí fica a teu critério, como fazê-lo. Mas para mim o DRE é sempre competência e o fluxo de caixa é sempre regime de caixa. Dito isso, uma coisa que, dependendo do banco que você for utilizar, não é tão fácil, é você conseguir visualizar de forma separada, segregada, aquilo que é o capital investido, daquilo que é rendimento, daquilo que você já tem de imposto para pagar e o líquido. Porque se você já tem isso muito bem destrinchado para você dentro do banco, você consegue entrar dentro do teu RP, e aí a gente está falando, você pode colocar uma vez por mês, e colocar quais foram os ganhos daquela aplicação no mês de junho de 2024. Então, você simplesmente entra lá, faz um lançamento do rendimento de aplicação. Por que você faz isso? Porque se eu coloco 10 mil reais hoje dentro de uma aplicação, e depois eu transfiro aquela aplicação dali um ano, eu não vou estar transferindo 10 mil reais. Eu vou estar transferindo, caso seja um CDB, eu vou estar transferindo os 10 mil reais mais o rendimento que normalmente está atrelado ao CDI. Então, você vai estar transferindo de volta para a conta corrente não só os 10 mil. Você vai estar transferindo os 10 mil mais o rendimento que você teve já líquido de impostos. Então, se você consegue já ir fazendo esse lançamento dentro do teu ERP, significa que ao longo dos meses o teu DRE está refletindo esse rendimento e quando você fizer uma transferência em termos de caixa, você já vai ter o valor devidamente atualizado e você não vai ter que trabalhar com essa diferença entre quando você faz a aplicação e quando você resgata a aplicação, porque você já vai fazendo esse lançamento mês a mês, por exemplo. Esse é um ponto importante. Que eu acho que, assim, é o principal quando nós estamos falando de aplicação. Eu nem acho que tem que ter tantas opções de aplicação assim dentro, para o CNPJ da empresa, na maioria dos casos. Porque se a empresa está com um excedente de caixa, aí faz muito mais sentido pegar esse dinheiro, distribuir para os acionistas, para os proprietários da empresa, e eles cuidam da gestão daquele investimento na pessoa física. Eu acho que, principalmente dentro da empresa, a gente tem que trabalhar começando pelo menos, né, se possível, ter 3 meses de caixa, o cenário ideal de todas as empresas, ter 3 meses para conseguir arcar com todos os gastos fixos da empresa ao longo desses 3 meses. Qualquer excedente disso, você pode distribuir, e aí fica a critério dos acionistas da empresa, dos proprietários, como eles vão aplicar aquele dinheiro. Caso eles prefiram ter o dinheiro e deixar dentro da empresa, aí, sinceramente, eu sempre prefiro algo que você consiga resgatar com velocidade. Então, pouco risco nesse sentido, porque se a empresa precisar do dinheiro do dia para a noite, ela consegue resgatar. Então, tem que ter uma liquidez adequada. Pensando em tudo isso que a gente falou, e aí a gente pode entrar também um pouquinho na questão de segurança, quando a gente está falando de investimento, que hoje, né, dado, infelizmente, a segurança do Brasil, é de se pensar também, claro que quando a gente faz essa distinção entre você ter um banco para transação e um banco para investimento, a gente tem que levar em consideração que ter um banco a mais aumenta a complexidade, porque tem vezes que você vai ter que transferir do banco no investimento para poder arcar com transações, e às vezes você vai pegar aquele excedente no banco das transações, enviar para o de investimento e fazer um investimento lá.
Então, é um banco a mais para ser gerenciado. Mas caso o banco não tenha a funcionalidade de você poder fazer distinção entre o proprietário, por uma questão de risco, normalmente o computador ele está usando dentro da empresa, um ambiente onde ele se sente mais seguro, ou dentro de casa. Então, se ele não conseguir fazer a distinção entre, eu quero aprovar pagamentos pelo computador no valor de até 50 mil por dia, mas no celular eu quero que seja até 5. Então, se não tiver essa distinção entre ele poder escolher o quanto ele quer aprovar de pagamento pelo computador e o quanto ele quer aprovar pelo celular, uma forma de você talvez lidar com esse risco de sequestro, assalto e afins, é você ter um banco para investimento e outro banco para transação. Porque aí você deixa no banco de investimento, ele não precisa necessariamente ter um aplicativo no celular. Então, ele usa o aplicativo do celular simplesmente para o banco que ele usa para as transações, que lá você vai ter menos dinheiro, caso você sofra um sequestro, aí a gente está falando que você vai perder menos dinheiro do que você perderia se você tivesse todo o seu dinheiro num banco onde todo esse dinheiro pudesse estar acessível para os ladrões, para os sequestradores, caso eles te peguem. Então, é de se considerar também esse cenário, dependendo, obviamente, do caixa da empresa, de uma série de coisas, né, do nível de segurança da cidade ou do bairro onde aquele proprietário está inserido, mas também é uma forma de você lidar com isso, caso o banco não tenha essa distinção de segurança entre, muitas vezes, fazer pelo computador ou fazer pelo aplicativo do celular. Esse lance de investimento dá dor de cabeça, né? Você não escuta em lugar nenhum BPOs falando sobre investimento. Escuta, Breno. O pessoal não comenta sobre como lançar, pelo menos não no grupo que a gente está, dificilmente o pessoal tem colocado muito dessa forma. E é um ponto extremamente importante, então, esse quarto ponto. E aqui a gente meio que finaliza uma conversa que foi programada para 20 minutinhos, né? Mas rendeu bastante. Para quem ficou aqui até o final, não deixe de comentar, de fazer sua pergunta, de participar de alguma forma, de encaminhar isso para alguém, vai estar ajudando muito o café. E principalmente, eu quero escutar de vocês que estão ouvindo, que estão participando, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, o que acharam desse primeiro bate-papo aqui entre eu e o Breno, né, num formato tipo BPO Responde. Tá? Alguns pontos aqui que a gente vai estar trazendo, que é muita demanda que tem dentro desse nosso grupo, dentro dessa nossa comunidade. Eu acho legal aqui a gente pontuar algumas coisas de acordo com a vivência que a gente foi tendo, a experiência, as coisas que a gente já enxergou e mapeou como necessárias para esse movimento do BPO financeiro aqui, para poder agregar para todos. Tá? E é isso. O que você achou, Breno? Dá para Acho que fazer legal, outro? acho que é um jeito de tentar, de alguma forma, né? Como as perguntas acabam, às vezes, muitas vezes ficando repetitivas no grupo, é muito difícil falar qual é o melhor, o que eu tenho que fazer. É difícil você entender. Eu acho que ambas as partes precisam entender o contexto em que elas estão inseridas. Quando você pede uma pergunta para alguém, acho super importante você entender o contexto que ela está. Porque, eu posso estar perguntando para uma empresa que não tem nada automatizado e não faz questão, ou eu posso estar perguntando para uma pessoa, né, uma empresa da pessoa, que tem tudo automatizado. Então, no nosso caso, ter um banco com API aberta é crucial para a nossa operação. Já para outras empresas que não tenham essa questão da integração e da automatização, isso é indiferente. Então, eu posso falar muito bem de um banco por causa disso, principalmente, enquanto outra pessoa vai falar muito bem de um banco e simplesmente não vai citar absolutamente nada nessa parte. Então, você tem que entender o contexto que você está, e aí eu acho que você, quando faz a pergunta, sabe, mas tentar entender de alguma forma o contexto de quem está te dando a resposta. Qual que é o modelo da operação dele? Porque empresas diferentes seguem estratégias diferentes e, com base nessas estratégias diferentes, elas vão ter uma operação que funciona de um jeito ou de outro. Porque a operação tem que estar alinhada à estratégia. Se eu quiser fazer algo 100% customizado, eu tenho que ter uma operação diferente do que se eu tenho meu processo 100% automatizado e é o mesmo fluxo para todo mundo. São operações distintas. Então, tentem levar isso em consideração para vocês, às vezes, não caírem numa armadilha de a minha estratégia é automatizar tudo. Quem está me dando a resposta é uma empresa que não tem nada automatizado. Então, falando que vocês têm que ignorar essa resposta.
Mas só entenda o contexto, porque entender o contexto, talvez vocês já vão colocar pesos diferentes para respostas de pessoas diferentes. Esse aqui está mais alinhado com a estratégia que eu quero seguir. Mas faz mais sentido, nesse primeiro momento, eu tentar operar do jeito que essa empresa opera, porque a estratégia dele talvez esteja alinhada com a minha. Então, é importante levar isso em consideração, tá? Inclusive, quando somos nós respondendo. Por isso que a gente vive batendo no martelo. A nossa estratégia é de automatizar os processos e de utilizar o mesmo processo com a maioria dos clientes. Que aquilo, né, nós lixamos não por tipo de serviço, mas por modelo de negócio. Então, essa é um dos diferenciais. E outra coisa que pouco se vê. Hoje todo mundo fala, não, eu pego tal tipo de serviço, assim, assado. E um detalhe importante é que só quem sabe onde o calo aperta são vocês. Não tem como a gente saber onde o calo aperta. Talvez o nosso papel aqui seja de provocar, auxiliar, encurtar os caminhos, mas é algo muito singular. Cada um está numa etapa, numa jornada, num processo. E olha que legal, o BPO financeiro, ele tem algo que tem sido colocado à tona ultimamente, principalmente por ser algo novo no mercado, que um contador vem para fazer BPO financeiro, um financista vem para fazer BPO financeiro, um consultor vem para fazer BPO financeiro, um CLT que está fazendo transição de carreira, trabalhou muito tempo no financeiro de uma empresa, está vindo para fazer BPO financeiro para poder atender esse mercado. E a gente tem vários cenários, né? Então, tem pessoas novas voltadas para a tecnologia, tem pessoas que são um pouco mais tradicionais e dão muito certo com alguns tipos de empresa, tem vários tipos de empresa. Então, assim, não se preocupe. O processo e o crescimento ele é muito natural, faz parte o aprendizado, não tem problema errar. E acho que o mais importante é você estar disposto a mudar de ideia rápido, aprender de maneira mais dinâmica e botar para funcionar, sem medo algum, né? Se precisar de um suporte, entenda, você não está mais só. Tem um grupo de pessoas que conversa semanalmente, que faz bate-papos, por exemplo, toda quarta-feira o Café promove um bate-papo onde entram mais pessoas numa sala de bate-papo para a gente trocar ideias com temas bastante sugestivos. Então, assim, não tem por que estar mais só dentro desse mercado, tem muitos movimentos aí se levantando para o BPO financeiro, e acho que é isso que acaba fazendo sentido aqui para nós também. E acho que finalizamos, né, Breno? É isso aí. Só um ponto que eu acho que as pessoas acabam não falando muito do investimento, é porque eu acho que a grande maioria das empresas hoje tem problema de caixa. E como não tem um excedente, não é algo que hoje normalmente as pessoas levam em consideração aquela funcionalidade, porque elas não sentem a necessidade daquela funcionalidade ainda. Mas caso vocês peguem, do meu ponto de vista, é algo que tem que ser levado em consideração, porque ajuda na hora de você fazer a gestão, você já deixar lançado esse rendimento mês a mês, vai te ajudar no momento de uma transferência, de um resgate daquela aplicação. É isso, Guto. Maravilha. Eu só estou lembrando daquela vez que eu cheguei para você com um monte de planilha de aplicação, lembra? Pô, Breno, tô com um cliente aqui cheio de aplicações, que diabo é isso? Cada aplicação tem um rendimento Ali era muita diferente. coisa, tinha fundo, tinha uma série de coisas que eu, sinceramente, não acho que vale a pena uma empresa entrar nisso. Eu acho que tem CDB, acho que começa a entrar em muita complexidade assim, e aí vai de novo, tem que entender caso a caso da empresa, mas acho que normalmente um CDB é mais do que o suficiente para você ter uma liquidez diária com um rendimento bom o suficiente. E tem bancos, cooperativas, que para te entregar esse resultado, essa dinâmica é horrível. Para você fazer conferência e validar tudo é meio delicado. Mas finalizamos aqui então essa gravação, né? A gente dá continuidade aqui. Quarta-feira nós temos outro bate-papo às 2 horas. Sejam muito bem-vindos. Quem não participa do grupo, nos procure para entrar no grupo. E não deixem de nos seguir nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.